Quando eu era muito novinha, adolescente, não sei bem a idade que tinha uns 13, 14, por aí, vi um documentário precisamente sobre psicanálise. Na altura fiquei absolutamente fascinada. Pelos vistos havia uma ciência que permitia as pessoas perceberem porque é que funcionavam como funcionam. Não é? Porque é que sentem como sentem, porque é que têm os desejos que têm, porque é que agem como agem, porque é que têm medo de determinadas coisas, porque é que outras coisas, pelo contrário, as entusiasmam profundamente, e eu achei que aquilo, sem ser uma escola de feitiçaria, era uma coisa fabulosa. Depois, entretanto, fui crescendo, obviamente, acabei por entrar para a psicologia, fiz psicologia clínica e depois disseram-me que para ser psicanalista tinha que fazer a minha própria análise. Aliás, é a primeira coisa que nós temos todos que fazer. Nós, psicanalistas, antes de podermos ser psicanalistas, temos que começar por fazer a nossa própria análise. E aí, quero-vos dizer que a borboleta bateu mesmo asas, foi mesmo uma revolução. Se aquele documentário tinha sido efetivamente uma revolução para mim, então eu própria fazer psicanálise foi uma revolução muitíssimo maior. De facto, foi o Freud que fundou a psicanálise, que inventou a psicanálise. Quero chamar a atenção para uma coisa, nós estamos no século XIX, não é? Século XIX. O conceito de inconsciente ainda não existia sequer. As pessoas achavam que tudo o que faziam se devia a atos racionais, quase. E este senhor, juntamente com outros, obviamente, mas foi este que deu a cara, começou a perceber que havia muitas coisas na nossa vida que não eram determinadas pela consciência e que não eram determinadas por aquilo que nós efetivamente queríamos fazer. Então, considerou que havia um espaço da nossa mente, algures aqui, não é? Uma espécie de subcave, que era responsável precisamente por esses comportamentos, por essas ações, por essas emoções. E era de difícil acesso, de muito difícil acesso. Bom, ele começou a pensar como é que eu vou aceder ao inconsciente. É uma coisa escondida, é uma coisa que ainda ninguém sabe o que é, como é que eu vou começar a chegar a ele, como é que eu vou conseguir chegar a ele. Soube então que havia um senhor, um outro médico, que trabalhava noutro sítio, quero-vos lembrar, século XIX, não há internet, não se anda de avião, não há redes sociais, não há Tinder, não há nada. Portanto, eles tinham que andar de barco, demoravam muito tempo a chegar aos sítios, e ele lá descobriu que havia um senhor, que era o Charcot, um outro médico, que estava a fazer uma coisa absolutamente inovadora. E ele estudava mulheres histéricas, aliás, antigamente pensava-se que a histeria só existia na mulher, tanto que histérico deriva de histero, que significa útero. Portanto, ele estudava mulheres histéricas, que eram mulheres que tinham uma série de sintomatologia que não era explicada por razões orgânicas. Portanto, eram mulheres que ficavam sem ver, muitas vezes, ficavam sem falar, muitas vezes ficavam sem andar e eram submetidas a todos os exames possíveis à época, mas a verdade é que não melhoravam e não ficavam bem. Este outro médico, Charcot, começou a usar com elas a hipnose. O que é a hipnose? É um estado alterado de consciência. Não é? E conseguiu então começou a conseguir aceder ao inconsciente. Estas mulheres, sempre que eram hipnotizadas, ou quase sempre que eram hipnotizadas, conseguiam aceder a esse tal espaço da mente escondido, falavam sobre uma série de coisas e, quase que miraculosamente, ficavam boas. E isto foi uma revolução tremenda. O Freud ficou todo entusiasmado com aquilo, voltou para a Áustria e começou a usar a hipnose no seu consultório. Bom, depois percebeu que a hipnose tinha muitas limitações, não é? Nomeadamente, os efeitos tendiam a desaparecer ao longo do tempo, portanto, os sintomas voltavam, começou a perceber que nem toda a gente se deixava hipnotizar, não é? Começou a perceber uma série de problemas que a hipnose trazia, mas ele queria continuar a aceder a este tal inconsciente que ele tinha descoberto, não é? Bom, então começou a pensar noutros métodos, que não recorressem precisamente a estados alterados de consciência, em que o paciente estivesse vivo, acordado e a saber o que estava a passar com ele em sessão, não é? Então descobriu a Associação Livre, não é? Que é uma coisa que vocês todos conhecem muito bem, é aquela célebre frase, diga tudo o que lhe vier à cabeça. Descobriu também, ou passou a utilizar também a análise dos sonhos. Se vocês pensarem um bocadinho, um sonho é como se fosse um estado alterado de consciência.
não é? De facto, aquilo que talvez mimetize melhor o sonho são as drogas psicadélicas, não é? Em que a pessoa fica naquele estado mais onírico. E ele passou então a analisar os sonhos também. E passou também a analisar os atos falhados, que são aquelas coisas que nós dizemos que não queremos dizer. E de certeza que também já aconteceu convosco, não é? E depois ficamos um bocadinho corados, não era isto que eu queria dizer, era. Não é? Não era consciente, não é? Portanto, foi assim então que o Freud foi andando e que deslocou um pouco esta ideia de que para acedermos ao inconsciente temos que usar estados alterados de consciência. Ele conseguiu passar a fazê-lo de uma forma vigil em consultório. A verdade é que, entretanto, avançando um bocadinho mais nos anos, chegando mais ou menos aos anos 40, aliás, entre os anos 40 e os anos 70, houve muitos psicólogos, muitos psiquiatras e muitas pessoas da área da saúde mental que começaram a experimentar as drogas psicadélicas nos seus consultórios. Experimentavam nos seus consultórios, aliás, às vezes experimentavam também de uma forma social, em pequenos grupos, não é? Em festas, encontravam-se. Às vezes os próprios terapeutas também eram uns grandes malucos. Também tomavam, portanto, no fundo eles estavam a descobrir o que é que se passava. E estavam a gostar muito, de tudo aquilo a que as pessoas têm acesso quando tomam uma droga psicadélica e que de outras formas está um bocadinho mais escondido, ou então nós conseguimos aceder, como já vos expliquei, mas demora mais tempo. Não é? Demora mais tempo. Bom, e então eles estavam todos entusiasmados a fazer estas experiências todas, mas aconteceu um problema, não é? É que, efetivamente, o consumo da droga tornou-se um flagelo, não é? Portanto, começaram a aparecer imensas mortes, surgiu muita criminalidade e marginalidade associada à droga também. Vou-vos só fazer aqui assim uma espécie de um en passant acerca das drogas. Eu penso que as conhecem quase todas. Estas são as psicadélicas, não é? Há umas muito bonitas que vêm da natureza. Já viram aqueles catos maravilhosos, aqueles cogumelos, um chazinho, uma bebida, é fantástico. Depois há as mais sintéticas e as sintéticas e mais potentes. Tinham a LSD como uma das típicas e tem aqui a ketamina e a fencilclidina, tenho sempre dificuldade em dizer isto, que são atípicas e que são dissociativas, mas a maior parte delas tem o MDMA, que também é sintético, mas a maior parte delas são drogas que vêm da natureza e que são usadas há milhares de anos, nomeadamente em rituais religiosos, em cultos, são usadas já há muitos anos. Mas, como vos dizia, o grande problema em relação ao uso destas drogas foi que, efetivamente, como vocês sabem, as drogas matam, quando são mal usadas, não é? Quando há um problema na sociedade, nós normalmente temos sempre que arranjar um bode expiatório. Sempre. Temos sempre que arranjar um bode expiatório. Então, o que é que normalmente os governos percebem? Bom, se há aqui um problema e está associado à droga, a droga é que é o problema. Portanto, o problema é a droga. Não é o estado em que a pessoa está, não é o ambiente em que a pessoa está, não, é a droga. De qualquer das formas, houve um outro psicólogo que fez uma experiência muito interessante. Ele pegou numa experiência já antiga, com as caixas de Skinner, que vocês devem conhecer, em que os ratinhos são enfiados numa caixinha muito pequenina com umas grades e estão ali isolados e presos, e deu a estes ratinhos que estavam isolados e presos, deu acesso à heroína, deu acesso à água e deu acesso a alimento. E verificou que a maior parte dos ratinhos efetivamente se tornava adicto e a maior parte deles morria. Não é? Preferiam consumir a heroína, a beber, a comer naturalmente e acabavam todos por falecer. Então este senhor, e aqui é que foi a grande inovação do Bruce Alexander, este senhor inventou uma coisa diferente. Então e se nós, em vez de fazermos esta gaiola horrorosa, fizéssemos uma ratolândia? Então o que é que ele fez? Ele pegou num espaço grande, relativamente grande, e nesse espaço fez uma espécie de parque de diversões. Pôs rodinhas, pôs lá musgo e pôs vários ratinhos. E os ratinhos, entre eles, socializavam, conversavam, namoravam. Conversavam lá à maneira deles, não é? Mas pronto, namoravam. Pronto, eles conseguiam fazer estas coisas todas. E aquilo que ele verificou foi uma coisa extraordinária. E ele deu-lhes também heroína, deu-lhes água e deu-lhes alimentação. Com condições muito específicas que não interessa para aqui, não é? Mas ele descobriu que estes ratinhos, que tinham a oportunidade de estar num sítio simpático, bonito,
que lhes dava prazer, e ele descobriu que estes ratinhos, ao invés de preferirem a heroína, pelo contrário, havia uma percentagem ínfima de ratinhos que procurava a heroína, mas a maior parte deles deixava de lado completamente a heroína e o que eles queriam era a aguinha e a comida e viviam felizes lá na Ratolândia que ele tinha inventado. Isto mudou o paradigma, de facto, não é? Mostrou-nos que, efetivamente, o problema não é a substância, não é? O problema é a situação em que a pessoa está, não é? A situação de sofrimento em que a pessoa está, as condições económicas que tem, mas quase sempre a situação de sofrimento em que a pessoa está. Para mim, a toxicodependência é muito mais uma consequência do que propriamente a doença, não é? É sempre a consequência de algo. Ninguém quis saber do que ele disse, obviamente, não é? Então o que é que os governos fizeram? Criminalizaram as drogas e proibiram todas as drogas, meteram tudo no mesmo saco. Acharam que as psicadélicas e as outras, como a cocaína, a heroína, era tudo a mesma coisa, proibiram tudo, ponto final, não é? Como vocês sabem, a melhor coisa para continuar o consumo é proibir. Sabem disso, não é? Portanto, isto não valeu de nada na medida em que as pessoas, obviamente, que continuaram a consumir, com uma agravante. Não foi cuidada a verdadeira gênese, não é? Para o mal-estar destas pessoas. Mas pronto, a droga foi criminalizada, foi tudo proibido, aqueles psis que usavam as drogas nos consultórios deixaram de usar, não é? E as coisas ficaram mais ou menos por aí. Entretanto, avançámos outra vez no tempo, estamos a entrar nos anos 2000, mais ou menos, e nos anos 2000 o que é que nós verificámos? Verificámos que a saúde mental está cada vez pior, não é? Os índices de saúde mental são assustadores, nomeadamente em Portugal, o consumo de psicofármacos é assustador e a verdade é que as pessoas continuam doentes, não é? Continuam doentes e sem grandes soluções para os problemas delas. O que é que eles começaram a pensar então? Agora temos outras formas de analisar os efeitos das drogas, temos uma imagiologia muito mais sofisticada, não é? Temos PETs, temos TACs, temos uma série de coisas, podemos controlar melhor os efeitos da droga e começaram então devagarinho a repescar estas drogas psicadélicas e a tentar usá-las em contexto clínico também. Nós temos, por exemplo, 2 sítios. Temos a Fundação Champalimau, que está a fazer um ensaio clínico com os cogumelos. Temos um hospital em Loures que está a usar a ketamina como tratamento para depressões profundas. É importante perceberem que isto se passa em determinadas patologias, não é em todas as patologias. Há determinadas patologias que estão a usar estas drogas, mas estas drogas são usadas de uma forma muito interessante. Então, como é que isto é feito? A pessoa vai inicialmente a uma sessão de psicoterapia, é-lhe explicado mais ou menos o que é suposto acontecer e o que é que vai sentir. A droga é administrada com quantidades muito reduzidas e muito controladas, portanto, não é à la Gardner, não é? Portanto, as coisas são feitas, adaptadas à pessoa em questão, e depois de estar submetida a esta droga, a pessoa tem que voltar novamente para a psicoterapia. E é essa psicoterapia que vai dar uma narrativa à experiência e que vai fazer com que a pessoa consiga abarcar essa experiência de uma forma diferente. Agora, a minha questão é como psicanalista eu estou sempre à procura dos porquês e das géneros das coisas, não é? Porquê é que vocês acham que estas drogas, efetivamente, podem ajudar na saúde mental? Eu acho que esta é que é a questão, não é? Eu penso que as drogas podem ajudar nas situações de saúde mental, em situações específicas, por exemplo, depressões muito resistentes, perturbações de stress pós-traumático, algumas situações específicas, elas podem ajudar porque, efetivamente, elas mexem numa coisa que todos nós queremos ter, que é o prazer, não é? Elas mexem nas nossas experiências de prazer. Portanto, o que é que as pessoas descrevem? As pessoas descrevem experiências absolutamente fantásticas quando tomam estas drogas. Elas veem-se fora de si próprias, elas veem-se a falar com elas próprias, algumas veem Deus, outras são Deus, percebem as cores de outra maneira, sentem as coisas. Portanto, isto são experiências muito proprioceptivas também, não é? Portanto, elas sentem as coisas de outra maneira, são elevadas a sítios onde muitas delas dizem que nunca estiveram.
não é? Agora imaginem um deprimido há 20, 30 anos, que já há anos e anos e anos que não tem um momento de prazer. Não é? E toma uma destas drogas portanto, uma quantidade muito controlada. É como se lhe abrisse ali qualquer coisa, uma esperança, afinal é possível eu sentir prazer. Afinal, a vida, se calhar, ainda pode ter sentido, porque mesmo depois da droga tomada ficam os traços mnésicos, não é? Portanto, a pessoa lembra-se das experiências que teve e consegue relatá-las, não é? O que é muito importante, mesmo muito importante, e era isso que eu vos queria dizer, é que depois essas experiências sejam trazidas para consultório. Não é? Que essas experiências depois sejam trazidas para a psicoterapia. Porque, efetivamente, é a psicoterapia que vai dar esta narrativa, que vai dar um sentido à experiência e que vai permitir às pessoas pegarem naquele acontecimento especial que tiveram, aquele momento especial que tiveram e incluí-lo na sua vida como algo que faz sentido. Não é? É evidente que há riscos e é por isso que isto tem que ser muito bem trabalhado e está muito gradualmente a ser introduzido, não é? Para que não aconteça aquilo que aconteceu há uns anos atrás, não é? Aquelas mortes em memória. Aliás, por exemplo, a ketamina já tem provado que provoca muitos efeitos secundários, nomeadamente incontinência, enfim. É preciso mesmo lidar com estas coisas com muito cuidado. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um paciente que me procurou, ele não me procurou, foi a família, porque, como vão perceber, ele estava em muito mau estado, que, por exemplo, se atirou de um terceiro andar porque achava que podia voar, não é? E, como imaginam, não correu muito bem, não é? Estou-me a lembrar de vários pacientes que me procuraram depois de terem tido uma coisa que se chama psicose induzida por substâncias, ou seja, a bad trip, não é? Mais ou menos a bad trip, portanto, o uso, e um uso que eles até me descrevem como eu desta vez consumi tanto como já consumi de outras vezes, mas desta vez correu mal, não é? E que se sentem extraordinariamente desorganizados e que depois procuram ajuda precisamente para poderem perceber o que é que se passou com eles, não é? E perceber o que é que verdadeiramente aconteceu naquela experiência. Estes dois senhores são os senhores que inventaram o termo psicadélica. Psique significa alma ou mente, não é? E delein, vem do grego, significa manifestar, não é? No fundo, estas substâncias são as tais substâncias perturbadoras que manifestam a mente ou que manifestam a alma, não é? Bom, estes dois senhores trocavam assim umas correspondências entre eles e, a páginas tantas, o da esquerda, que era um psicólogo chamado Humphrey Osmond, ele lá dizia que uma pitada de psicadélico faz bem, mais que isso. Não sei, não é? Mas pelo menos uma pitadazinha, isso pode fazer bem. De uma forma controlada, como vos digo, e tentando sempre procurar, enquanto experiência de integração, não é? Enquanto experiência de integração, alguma teoria explicativa que vos dê sentido àquilo pelo qual passaram, não é? Claro que, na minha perspectiva, a teoria explicativa que faz sempre mais sentido é a psicanalítica, portanto, obviamente que me faz sentido que seja uma psicoterapia psicanalítica. Bom, o que é que eu vos queria dizer mais? Queria-vos dizer que espero que vocês tenham muitas borboletas a dar às asas durante a vossa vida toda. Se esta conversa que tive convosco, em modos de solilóquio, mas esta conversa que tive convosco, se vos despertar algum tipo de interesse, já vai ser muito bom. Eu faço psicologia clínica há mais de 30 anos, faço psicanálise há 23, fundei meta-análise há mais de 20 e continuo a levantar-me para trabalhar com muitas borboletas na barriga. Desejo-vos o mesmo. Obrigada.